Esteja pronto para dar seu próximo passo no ensino cristão. SENED, Congresso Nacional de Escola Dominical, 11ª edição. Até que cheguemos à medida da estatura de Cristo. Efésios 4:13. Uma imersão profunda no conhecimento da Palavra de Deus, metodologia, didática e foco no ensino bíblico. Especialistas na área de educação cristã, abordando com coragem os desafios de nosso tempo e estruturando os meios para o crescimento saudável da escola dominical. Plenárias, seminários, workshop, fóruns, palestrantes nacionais e internacionais. Nos dias 13 a 16 de março de 2025, São Paulo espera por você. Na Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Inscreva-se pelo site www.sened.com.br. Informações 21 2406 7352 ou pelo nosso WhatsApp 21 96452 2990. Faça sua caravana e garanta já a sua vaga. Uma realização CPAD, a editora da Escola Dominical. Apoio CGADB. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 7. Proteção contra a insensatez. A paz do Senhor Jesus, prezado professor, prezada professora. Estamos iniciando mais uma aula em apoio às lições bíblicas jovem na sua classe do 4º trimestre. Nós estamos tratando nesta aula a lição de número 7, cujo tema é Proteção contra a insensatez. O nosso textuário se encontra em Tiago, capítulo 3, versículo 17, que diz: Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Resumo da lição diz que uma vida de sabedoria tem a moderação como antídoto contra uma vida insensata. A nossa lição ela se encontra no capítulo 9 de Provérbios e os versículos 1 ao 6 e os versículos 13 a 18. E aqui é importante nós observarmos que a lição de número 7, ela demarca o último capítulo da primeira seção de todo o livro de Provérbios, que é o último discurso, que vai do capítulo 1 ao capítulo 9. Na primeira lição, nós abordamos a estrutura do livro de Provérbios, mostrando que a primeira seção do livro, ela se estabelece do capítulo 1 ao capítulo 9. Então, até aqui, nós fizemos a exposição dos 9 capítulos com determinadas seções, naturalmente, e aqui a lição 7 demarca esse último capítulo da primeira divisão do livro de Provérbios. E esse capítulo 9, ele traz algo muito especial que demarca para nós a apologia da sabedoria, né? Você vai observar que é estilo do sábio de Provérbios ensinar um assunto e de tempos em tempos repetir esse assunto e reforçar esse assunto. E, mais uma vez, aparece nesse capítulo um estímulo, um reforço
para a busca da sabedoria. Só que neste capítulo, esse assunto aparece de uma maneira bem literária, onde duas senhoras aparecem no capítulo 9. E nós damos o nome aqui de Dona Sabedoria e Dona Loucura, ou Senhora Sabedoria, Senhora Loucura. A Senhora Sabedoria, nos versículos 1, 2, 3 e 4, é aquela senhora que edificou a casa, que lavrou as 7 colunas, que sacrificou as vítimas, misturou o vinho e preparou uma mesa, deu ordem às criadas, que convidando todas as pessoas para as alturas da cidade, o que é simples, para se voltar e comer do banquete dessa senhora, e traz o convite: vinde comer do meu pão, bebei do vinho que tenho misturado. Deixai os insensatos viver e andai pelo caminho do entendimento, fechando aqui no versículo 6. Então essa senhora é a senhora que edifica, é a senhora que prepara uma mesa, é a senhora que prepara um banquete. É como que a senhora Sabedoria prepara tudo para oferecer o seu principal prato para aquele que desejar. E é muito interessante destacar aqui o termo criadas, que normalmente, no texto de Provérbios, esse termo ele tem a ver com os mestres, os líderes espirituais ou os pais que constituem a relação do jovem. Ou seja, a ordem que a Senhora Sabedoria dá às criadas é como que são os mestres, né, que promovem a sabedoria e ensinam a sabedoria. Então essa senhora dá ordem às suas criadas. Nesse sentido, o texto bíblico está dizendo que a sabedoria está na vida dos mestres, dos pais, para passar e ensinar aos seus filhos, ao seu aluno, aquele que precisa aprender. Então, nesse contexto, essa senhora conclama a todos os jovens: vinde, comei e bebei da sabedoria, porque quem aceita esse convite abandona a insensatez, abandona a vida de loucura. E quem trilha pelo caminho do reto entendimento será bem-aventurado. Os versículos 13 e 18 já trata da Senhora Loucura, da Dona Loucura, que, diferentemente da Senhora Sabedoria, ela não tem equilíbrio, ela não tem bom senso, ela é alvoroçadora, ela é barulhenta, ela é sedutora em estratégias para capturar a sua vítima. Diferente da sabedoria, ela não tem entendimento. Diferente da sabedoria, ela não tem bom senso, não tem respeito pelas coisas de Deus. A piedade passa longe da insensatez. De lá, nós temos uma posição, o texto diz que a Senhora Loucura se assenta à porta da sua casa ou numa cadeira nas alturas das cidades. Isso pode simbolizar uma espécie de elite formadora de cultura que chama os jovens simples, seduzindo-os da seguinte forma: as águas roubadas são doces, o pão comido às ocultas é suave. Ela inverte as coisas. Agora, note bem aqui como é interessante. Tanto a Senhora Sabedoria faz um convite para o jovem insensato, e a Senhora Loucura também faz um convite para o jovem insensato. Ambas as senhoras estão assentadas nas alturas das cidades. E esse convite, ele simboliza todo um contexto cultural de valores. Há
os valores eternos e há os valores instintivos. E esses valores dos instintos, que representa aqui na figura e na imagem da Dona Loucura, é o que tem predominado na sociedade em que nós estamos vivendo. Então esse capítulo de número 9, ele faz exatamente esse contraste. O convite é o mesmo que nós estamos fazendo ao longo desse estudo do livro de Provérbios. O jovem precisa compreender que ele tem diante dele um convite à sabedoria, mas ele também tem diante dele um convite à insensatez, à impiedade e à loucura. Loucura como estilo de vida, loucura como estilo de comportamento. Então, o primeiro tópico nós fechamos exatamente demonstrando a imagem dessas duas senhoras. O segundo tópico foca no que simboliza a imagem da senhora sabedoria. E aqui nós falamos que a sabedoria, segundo a palavra de Deus, ela apela à mente. Na primeira lição eu me recordo que eu citava um rabino judeu, ortodoxo judeu, que ele dizia que, diferentemente dos profetas, a sabedoria, os sábios apelavam à razão, apelavam à mente. E, de fato, na palavra de Deus, é isso que a sabedoria faz. A sabedoria, ela faz com que haja um apelo à mente. E a gente retoma aqui Filipenses 4:8, sobre a necessidade de pensar nas coisas do alto para se ter uma vida moderada. Atender de maneira prática os apelos da sabedoria divina passa, como vimos em lições anteriores, pela faculdade do pensamento dominada pela palavra de Deus e com as coisas que são do alto. Então, nesse sentido, diferentemente da senhora loucura, a senhora sabedoria, ela apela à mente, ela apela ao bom senso. A sabedoria também apela para se fazer o bem, não só pensar, mas fazer o bem, pensando no que é eterno, sendo elevado do ponto de vista espiritual e fazendo com que essa realidade celestial, por intermédio do Espírito, afete os nossos sentidos. Então, a partir do momento, como já falamos em lições anteriores, o nosso pensamento está dominado pela palavra de Deus, é por essa realidade espiritual que nós temos os nossos sentidos afetados, os nossos sentidos tocados pelo Senhor. É um chamado a colocar em prática o que pensamos, é um chamado a colocar em prática, de acordo com o que aprendemos de Jesus e sua palavra, toda a nossa noção de valores na presença de Deus. E nesse sentido, fazendo essa comparação de que a sabedoria é um apelo à mente, que a sabedoria ela apela para se fazer o bem, nós chegamos aqui no subtópico de número 3, fazendo uma afirmação que é muito importante. A vida cristã é um caminho de sabedoria. Por quê? Porque a vida cristã é um convite de você viver a vida de maneira coerente, que o que você pensa tem coerência com o que você pratica. Então, se o bem domina o meu pensamento, o meu modo de agir, o meu comportamento precisa ser também coerente. E a melhor maneira para fazer isso é andar em fidelidade com Jesus Cristo, é viver uma vida cristã num caminho de sabedoria, de moderação e de temperança. Aqui, a palavra-chave que denota essa senhora sabedoria são as virtudes da moderação e as virtudes da temperança. Nós não vivemos nesse mundo somente pelos sentidos.
Nós não vivemos nesse mundo somente pelos instintos. E é isso que passa a manifestar a sabedoria divina dentro de nós. Porque o que nós desejamos, o que nós queremos, não se resume apenas aos instintos e aos sentidos. Tem a ver também com aquilo que representa um bom senso, por aquilo que nós conhecemos por meio da palavra de Deus e percebemos que tem um valor muito maior. Então, a Senhora Sabedoria, ela vai nortear, essa imagem vai trazer a nós esse parâmetro de desejar as coisas que são do alto, esse parâmetro de desejar aquilo que é bom, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é excelso, aquilo que é grandioso, aquilo que tem um valor divino. Essa é a Senhora Sabedoria. Porém, a loucura como comportamento desvairado, conforme está no tópico 3, ela também é verdadeira e ela também ocorre com a vida dos nossos jovens. Diferentemente do que apela a Senhora Sabedoria, a Senhora Loucura não apela para a mente, não apela para o bom senso, não apela para a reflexão. A Senhora Loucura apela para os sentidos. Não é por acaso que Tiago, capítulo 3, versículo 15, diz assim: a sabedoria que vem de baixo é uma sabedoria terrena, animal e diabólica. Ela só se contenta com os instintos. Ela se revela na agitação dos sentidos. Ela não conhece moderação. Ela não conhece temperança. A sua filosofia é: viva a vida da maneira como você quiser. Essa é a cantilena da Senhora Loucura, porque ela apela aos sentidos. Ela não apela à integralidade do ser humano. Ela não leva em conta o bom senso, ela não leva em conta a mente, o bom pensamento. Ela simplesmente abraça o sentido, abraça os instintos e por isso ela é considerada alvoroçadora e insensata, completamente sensata. E aqui a gente tem dois campos importantes, dois pontos importantes: comportamento pecaminoso e moderação cristã. Agora presta atenção comigo aqui nesse momento. O comportamento pecaminoso, ele parece, conforme a Senhora Loucura, ele parece mais convidativo, ele parece mais sedutor, ele parece ser mais prazeroso, porque tudo que vem do instinto, tudo que vem só dos sentidos, só pelo que nós sentimos, parece mais fácil. Parece que há uma dificuldade muito grande da gente pensar, refletir, para depois rejeitar, para depois ter o bom senso, para depois ser, digamos assim, ponderados. Dá muito mais trabalho. Talvez seja preciso um pouco mais de esforço. E você ser dirigido, dirigida pelos sentidos é mais fácil. É como que fosse uma espécie de passividade. E aqui é que está a diferença, porque o texto de Provérbios diz, nesse sentido, que essa modalidade de vida aparentemente mais fácil, aparentemente mais leve, ela é ilusória. Ela é falsa. Ela, na verdade, é um caminho
que ilude as pessoas e no final desse caminho o que se tem é somente destruição e desconstrução de sonhos. Então, nesse sentido, há uma contraposição aqui muito interessante que, embora o caminho do comportamento pecaminoso pareça sedutor, pareça convidativo, o seu fim é trágico. Já o comportamento moderador, já o comportamento da moderação, ele aparenta ser um pouco mais difícil, ele aparenta ser um pouco mais frio, podemos dizer assim, mas o seu final é um final de estabilidade, é um final de solidez. Por isso que no capítulo 7 de Mateus, o Senhor Jesus diz assim sobre a ilusão de que é mais fácil viver na pecaminosidade. Nós podemos tomar aqui as palavras de Mateus, que diz assim: essa ilusão é desfeita, podemos dizer assim, quando desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa e caiu e foi grande sua queda. Semelhante à queda daquela pessoa que ouve a voz do Sermão do Monte, a voz de Jesus no Sermão do Monte, e não as pratica, não pratica as palavras de Jesus, ela é semelhante a alguém que vai construindo a sua casa ilusoriamente, mas não tem fundamento. Quando vem algum problema, essa casa cai. Assim é também a casa daquele que acha que o comportamento pecaminoso é normal e é mais convidativo. E o subitem 3 nos mostra que a vida moderada, nesse sentido, é uma vida de proteção para a alma. E é isso que o capítulo 9 quer mostrar. É isso que no capítulo 9 há, de fato, um apelo a que o jovem deixe o que a mulher, a dona loucura, representa e viva e construa uma vida numa premissa verdadeira, tal qual nós vemos no Sermão do Monte, daquilo que Jesus assemelhou como aquela pessoa que ouve as suas palavras e as guarda. Essa é uma pessoa que constrói a sua vida, a sua casa, numa rocha sólida. E nesse sentido, na fé cristã, a vida de moderação é uma das mais importantes virtudes que devemos desenvolver em todo o nosso trajeto com Cristo. E o que representa essa vida de moderação? É preferir, no lugar da sujeira, a pureza, no lugar da confusão, a paz, no lugar do desvario, a moderação, no lugar da falta de trato com pessoas, por exemplo, ser bem tratável, no lugar da cólera, da ira, a misericórdia, no lugar dos maus frutos, os bons frutos, no lugar da hipocrisia, a autenticidade. Esses são os valores que mostram que nós temos uma personalidade sólida na presença de Deus. Esses são valores que mostram que nós somos pessoas que estamos no trajeto do caminho de Jesus e que por isso não somos perfeitos. Isso não significa que nós não vamos cometer nenhum erro, não, muito pelo contrário. Mas quem está no caminho da sabedoria e no caminho da moderação, ao cometer um erro, imediatamente a sua consciência alerta. Isso é fundamental, porque há pessoas já com a mente tão cauterizada, a consciência tão cauterizada, que já não atende mais aos apelos do Espírito Santo. Agora, aqueles que andam de fato no caminho da moderação, da temperança, é sensível com o seu trajeto
de vida. Aqui eu gostaria de encerrar a aula neste momento, relembrando essa lição. E trabalhe isso com os seus alunos, com a sua classe. A lição desta semana nos coloca duas imagens. A da senhora sabedoria e a da senhora loucura. Essas duas imagens representam dois tipos de vidas, dois estilos de vida, duas maneiras de ver o mundo, duas maneiras de viver a vida que Deus nos deu. E é interessante que ao longo das Escrituras nós vemos a todo momento o nosso Deus trabalhando uma visão até dualista para o seu povo. Por ocasião do deserto, o Senhor colocou o caminho da vida e o caminho da morte diante do povo de Israel, e ele desejou que o povo de Israel escolhesse o caminho da vida. A lição de hoje nos coloca diante do nosso caminho, o caminho da sabedoria e o caminho da tolice e da insensatez. E não tenha dúvida, o desejo de Deus é que os nossos jovens escolham o caminho da sabedoria, que os nossos jovens escolham o caminho da moderação, o caminho da temperança. Nós sabemos que não é muito fácil falar de temperança e de moderação no auge do momento de uma juventude. Isso até é uma contracultura, porque a juventude no seu momento áureo, na sua fase áurea, ela é intensa, ela vai para cima. Então você falar de moderação não é normal e não é até natural. Mas é muito importante a gente trazer essa palavra de maturidade à nossa juventude, porque por meio dela o Espírito Santo vai moldando os corações, o Espírito Santo vai moldando os pensamentos, o Espírito Santo vai moldando os sentimentos e o Espírito Santo vai moldando a vontade. Que nesta semana você tenha uma aula de escola dominical com a bênção de Deus e que a nossa classe de jovens na escola dominical escolha sempre o caminho da sabedoria, o caminho da moderação, o caminho da temperança, o caminho do bom senso. Tenha uma excelente aula de escola dominical e fique com a paz do Senhor Jesus.